Brincadeira, irmãos, brincadeira. A cadeira é emprestada, a gente vai devolver. Irmãos, abra comigo em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Irmãos, é bênção ser elogiado por Jesus, sim ou não? Deve ser bênção, irmãos, receber elogios do Senhor, receber elogios de Deus. Deve ser bênção, irmãos. E será que o Senhor Jesus elogia uma igreja por causa do quê? Por que o Senhor Jesus elogia uma igreja, irmãos? O texto que eu pedi para você abrir aí comigo, irmãos, é uma das igrejas que Jesus ele vai aconselhar, que Jesus ele vai instruir. Porém, essa igreja que eu pedi para você abrir comigo aí, só recebe elogios da parte do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Se você perceber comigo, em Apocalipse existem 7 igrejas, e eu já falei aqui. Dessas 7 igrejas, Jesus ele repreende, Jesus elogia, Jesus instrui, mas 2 dessas 7 igrejas só recebem elogios da parte de Deus, só elogios. E o que nós podemos aprender de uma igreja que só recebe elogios? Como eu disse já há um tempo atrás, essas igrejas, irmãos, que você lê aí comigo, essas 7 igrejas que está no livro de Apocalipse, servem de exemplos para nós. Então, o que o Jesus vai falar a essas igrejas serve para nós hoje também. Nós podemos aplicar para nós hoje também. E o que nós podemos aprender de uma igreja que só recebe elogios da parte de Deus? Quem quer ser elogiado por Jesus aqui? Quem quer? O texto vai dizer, irmãos, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmina escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem esteve morto e tornou a viver, irmãos? Aleluia, ele está aqui, amém, irmãos? Ele está aqui. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, essa carta é endereçada à igreja de Esmina, que você abriu comigo aí, irmãos. E essa igreja, irmãos, é uma igreja aqui sofredora, segundo o texto. Essa igreja é uma igreja perseguida. Essa igreja é uma igreja pobre. Essa igreja, a igreja de Esmina aqui, irmãos, é uma igreja que ela é caluniada. Olha só, irmãos, igreja do Senhor Jesus, pobre, igreja do Senhor Jesus, caluniada. Uai, pastor, não é isso que eu vejo hoje em dia, não. Pois é, uma igreja verdadeira. Igreja do Senhor Jesus sendo perseguida aqui. Igreja do Senhor Jesus, irmãos, sendo aprisionada. Mas com tudo isso, ainda assim é uma igreja que só recebe elogios de Jesus. Como assim? Uma igreja que está sendo caluniada, pobre, perseguida, aprisionada, só recebe elogios de Jesus? Sim, irmãos. Só recebe elogios de Jesus. Irmãos, nós podemos perceber, ou entender, ou como, irmãos, permanecer fiel a Jesus, temendo a Jesus em meio a tudo isso. Como permanecer fiel a Jesus sendo perseguido, como permanecer fiel a Jesus sendo caluniado, como permanecer fiel a Jesus sendo aprisionado. É fácil, irmãos? Como permanecer fiel a Jesus preso, limitado, irmãos? É isso que estava acontecendo aqui. Muitas vezes, irmãos, ser cristão no dia de hoje é motivo de ser aplaudido, sim ou não? Muitas vezes ser cristão hoje em dia
Eles vão soltar fogos, balões na nossa sociedade, você será aplaudido, te colocarão aí, as cadeiras aqui, te colocarão aqui nas cadeiras. Muitas vezes ser cristão hoje em dia vai fazer que você tenha acesso em lugares privilegiados, sim ou não, irmãos? Muitas vezes ser cristão hoje em dia é motivo, como eu disse, de você ser aplaudido, mas ser cristão em Esmirna, irmãos, aqui nessa cidade, era um risco de você perder a vida, perder os bens. Uma cidade, irmãos, aqui rica, uma cidade bela, onde ficava o principal porto da Ásia, mas ali nessa cidade havia uma igreja perseguida. Ali nessa cidade, uma cidade, irmãos, que era extremamente fiel a Roma, uma cidade idólatra. Ali existia uma igreja que queria honrar ao Senhor, que queria continuar vivendo, honrando a Cristo. Uma igreja perseguida, mas que não negociava a sua fé, irmãos. O Senhor Jesus, irmãos, o desejo dele é que a gente não negocie a nossa fé, independente das circunstâncias, permaneça firme, crendo nele. Mas o que nós podemos aprender com essa igreja, irmãos? O versículo 8 vai dizer, primeiro, o texto diz, ao anjo da igreja. Aqui é uma orientação para aquele que é líder da igreja. Aqui é uma orientação para aquele que pastoreia a igreja. Aqui é uma orientação para aquele que está à frente daquela comunidade. Ele diz, em Esmirna escreva. Quem está escrevendo essa igreja? Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Versículo 9. O que Jesus quer falar a essa igreja? O texto diz, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Olha que interessante, irmãos. Olha a palavra de Jesus para uma igreja verdadeira. Jesus diz, eu conheço você. Eu conheço as suas aflições. Eu conheço que muitos aí estão sendo perseguidos, até mortos. Eu conheço aqui que muitos aí estão sendo forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. Eu conheço aí que muitos estão morrendo por causa da fé que vocês têm em mim. Eu conheço a aflição, irmãos. Diz a história, irmãos, que houve um bispo, um pastor dessa igreja chamado Policarpo. Policarpo que era discípulo de João. Quem conhece o apóstolo João aqui, irmão? Esse Policarpo, irmãos, chegaram para ele e falaram, adore o imperador. Discípulo de João. Policarpo disse, não vou adorar. Levaram esse discípulo de João, um crente, até um estádio, e nesse estádio falaram com ele, maldiz a Cristo, e te colocaremos em liberdade. Blasfeme, e você será livre. Sabe o que Policarpo disse, irmãos? Ele diz a história, 86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal, só bem. Como eu posso maldizer o meu Salvador? E aí falaram com Policarpo, se você resistir e não adorar o imperador, iremos te queimar vivo. Você está em meio de uma cidade idólatra. O Deus é o imperador. Adora o imperador, se dobra ao imperador. Você vai morrer. Ele disse, olha, vocês estão me ameaçando com animais e com fogo que só queima por 1 hora e depois apaga. E estão ignorando o fogo do juízo e do castigo eterno reservado para os maus. Irmãos, olha isso. Olha a convicção de um discípulo de Jesus, que a vida dele não termina aqui. Nós estamos passando por aqui, mas nós viveremos para sempre. Tem uma morada eterna que nos espera, um novo céu e nova terra nos espera. Nós estamos passando por aqui, irmãos. Aqui não é o final. O que você está vendo aqui, irmãos, muito dessa estrutura não vai existir mais. Novo céu e nova terra me aguarda, novo céu e nova terra te aguarda. Por isso nós estamos vivendo aqui, irmãos, mas vivemos aqui com a mente nas coisas que são do alto. Nós temos responsabilidades aqui, cada um tem a sua profissão aqui, você pode exercer a sua profissão aqui honrando ao Senhor, mas a sua mente é, eu não sou desse reino, eu não sou desse mundo, eu sou do reino de Deus, eu pertenço ao Senhor Jesus, eu tenho o Senhor e é meu Senhor e meu Salvador. Irmãos, só com essa convicção, irmãos, um homem ou uma mulher pode falar assim, eu não vou negociar a fé em Jesus. Irmãos, perseguição. E era uma igreja pobre, irmãos, não somente porque
ou por causa da sua situação econômica, ou porque muitos cristãos eram escravos, não. Eram pobres ou ficaram pobres porque assumiam a sua fé em Cristo e eram tirados dessas pessoas as suas propriedades. Falavam que acreditavam em Jesus, renunciavam métodos suspeitos e perdiam lucros com isso. Por quê? Porque eu honro ao Senhor Jesus. Eu perco aqui nessa terra, mas eu vou ganhar no céu. Eu perco aqui, mas eu vou continuar honrando ao Jesus, não negociando a minha fé, irmãos. A pobreza dessa igreja aqui, ó, irmãos, olha que forte. Era muito efeito colateral da tribulação. Eram presos, morriam de fome. Presos, irmãos, presos. E aí Jesus disse: conheço a blasfêmia, versículo 9, dos que se diziam judeus, mas não são. Eu conheço o que você está passando, e mais, eu conheço o que estão falando de vocês, mentiras. O texto diz: conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Estão falando coisas graves a seu respeito. Estão inventando mentiras a seu respeito. A comunidade judaica, irmãos, não apenas no primeiro século perseguia os cristãos, mas também influenciava ali os romanos para prenderem os crentes. O João chamou os judeus aí, irmãos, versículo 9, sendo antes sinagoga de Satanás. Esses que estão inventando mentiras sobre vocês são morada de demônios. Esses que estão inventando mentiras são habitação de Satanás. Irmãos, os judeus, eles foram os primeiros inimigos dos cristãos do primeiro século. Perseguiam os cristãos. Entregaram Jesus para ser crucificado. Perseguiram o apóstolo Paulo em várias cidades. O apóstolo Paulo foi apedrejado por judeus naquela época. Quando Paulo, irmãos, diz a história que volta para Jerusalém, os judeus o prendem no templo e quase matam o apóstolo Paulo. Os judeus aí sendo guiados, sendo instrumento de demônio. O livro de Atos termina com Paulo em Roma sendo perseguido pelos judeus. Por isso que Jesus fala: eu conheço esses que estão perseguindo vocês, eu conheço, estão inventando mentiras sobre vocês. Eles, irmãos, os judeus antes se consideravam o genuíno povo de Deus. Os judeus, eles se consideravam o único povo da promessa, a comunidade da aliança, e de fato eram, mas ao rejeitarem o Messias e perseguir a igreja de Deus, estavam se transformando em sinagoga de Satanás. Ao rejeitarem o Messias e perseguirem o povo de Deus, muitos daquela comunidade judaica estavam sendo instrumentos de Satanás ao perseguirem os cristãos. E aí, irmão, se tornou a religião do ódio, da perseguição, da rejeição, da verdade, difamando Cristo, perseguindo Cristo, porque quem persegue cristão, persegue Jesus. Porque como o apóstolo Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que interessante, irmãos, chamavam os crentes de canibais, porque como que nós celebramos a ceia? Com pão e com vinho, que simboliza o corpo de Cristo. No primeiro século falavam que os crentes eram canibais. Falavam que os crentes eram divididores de família, porque as pessoas se convertiam e deixaram de crer, muitas vezes, na crença familiar. Isso acontece assim até hoje, sim ou não, irmãos? Dentro da família, o Senhor Jesus alcança um, mas não alcança outro até o momento. Mas para os judeus, os crentes eram divididores de família. Falavam que os crentes eram ateus, porque os crentes não se dobraram diante de vários deuses. Chamaram os crentes de desleais, porque não adoravam o imperador, irmãos. Olha, irmãos, como o crente do primeiro século, ele era perseguido. Agora uma igreja, irmãos, extremamente pobre, uma igreja caluniada, uma igreja perseguida, irmãos, passando por aflições, tudo isso, perceba o que Jesus falou a essa igreja. Ele diz: conheça as suas aflições, versículo 9, e a sua pobreza, mas você é rico. Irmãos, olha isso. Olha o diagnóstico dessa igreja. Olha o que essa igreja estava passando, irmãos. Aos nossos olhos, hoje em dia,
confesse seu pecado. Você olharia para essa igreja e fala, não, mas que igreja? Jesus virou as costas para esse povo. Essa igreja aí deve estar todo mundo pecando nessa igreja, sim ou não, irmãos? Uma igreja pobre passando dificuldade, gente morrendo daquela igreja, gente sendo perseguida, aquele povo ficando humilhado. Pode ser que eles estão falando ali, tem um pingo de verdade. Mas não, irmãos. Jesus olhou para essa igreja e falou, eu conheço as aflições, eu conheço vocês, mas vocês são ricos. A igreja era pobre financeiramente, mas era rica de recursos espirituais, irmãos. A igreja era pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus, o que vale para nós, irmãos. Tem uma mega estrutura, e Deus fala, eu não te conheço. Ou ser perseguido, caluniado, e fala, olha, você é rico diante de Deus, irmãos, o que vale para nós? Irmãos, perceba isso. A riqueza de uma igreja não está na grandeza do seu templo. A riqueza de uma igreja verdadeira não está na beleza dos seus móveis. Não que seja errado, não que seja pecado. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Mas não se resume a isso. A igreja verdadeira, irmãos, não está resumida na projeção social dos seus membros, não. Um exemplo, irmãos. Uma igreja que só recebe crítica da parte do Senhor, a igreja de Laodiceia. E Jesus vai falar sobre essa igreja de Laodiceia, porque ela se considerava rica. Mas Jesus fala, você é pobre. A igreja de Filadélfia, irmãos, tinha pouca força, mas Jesus, em contrapartida, abriu uma porta para essa igreja. A igreja de Esmirna, aos olhos da sociedade do povo, era pobre, mas aos olhos de Jesus, essa igreja era rica. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia o homem pelo ser, irmãos. Enquanto, irmãos, o mundo avalia as pessoas por aquilo que as pessoas têm, Jesus está avaliando o nosso coração, a nossa dependência nele, o nosso temor a ele, a nossa reverência a ele, irmãos. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, irmãos. É isso que Ele procura, irmãos. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Importa, irmãos, ser como Pedro. Ser como Pedro. Pedro, irmãos, em uma certa ocasião, diante de um aleijado de nascença que ficava na porta do templo, estava lá pedindo esmola. Pedro deu, irmãos, muitos euros para ele. Foi isso que aconteceu? Não, irmãos. O texto em Atos vai nos dizer que Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus anda. Irmãos, o cristão verdadeiro tem, irmãos, o que o mundo não pode dar, irmãos. Temos Jesus, aquele que é capaz de restaurar uma família. Temos Jesus, aquele que é capaz de curar uma doença. Somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, que o mundo não pode dar. Seja curado, seja liberto. Irmãos, igreja verdadeira, aos olhos de Deus, irmãos, muitas vezes confunde a nossa inteligência. Aos olhos de Deus há tantos pobres homens ricos e tantos ricos homens pobres, irmãos. A igreja de Filadélfia, por exemplo, era uma igreja materialmente falando pobre, mas ricas diante de Deus. Irmãos, o problema não é ser rico em si. O problema é não ser rico para com Deus, amém, irmãos? O problema é ter somente riqueza material. O problema é não ser rico em fé. O problema é não ser rico em boas obras. O problema, irmãos, está nisso. É ser pobre diante de Cristo. Pode ter dinheiro, irmãos, pode ter. Mas que você seja rico em fé, que você seja rico em boas obras, que você seja visto, conhecido nos céus e não somente aqui. Isso vai passar, irmãos, que seja tudo instrumento nas mãos do Senhor. O que eu tenho é seu, Senhor, me usa para isso. Irmãos, Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus tinha falado, irmãos, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E ele diz, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Tiago, capítulo 2, versículo 5, ele diz que Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Quem quer herdar o reino aqui que o Senhor prometeu?
Ah, Senhor, olha para essa igreja aqui nessa manhã, Jesus. Por isso, irmãos, versículo 10. Com tudo isso, Jesus disse a essa igreja: não tenha medo que você está prestes a sofrer. Não tenham medo. Como eu disse, os crentes eram perseguidos, caluniados, estavam sendo encorajados ainda a sofrer mais, no sentido, olha, não tenham medo. Embora vocês estejam passando por essa luta, não tenham medo. Olha só, irmãos, porque o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor Ele está no barco, o Senhor vai abrindo os caminhos. Não tenha medo que você está prestes a sofrer. Irmãos, nós somos chamados para sermos fiéis até as últimas consequências. Mesmo em um contexto de perseguição, mesmo em um contexto de hostilidade. Às vezes você pode não ser morto ao falar que tem fé em Jesus publicamente, mas pode ser perseguido de outra forma na nossa sociedade. Portas podem ser fechadas para você, sim ou não, irmão? Você pode ser ridicularizado, tido como quadrado, não é verdade? Não negocie a sua fé, irmãos, não negocie. Jesus fala, não tenham medo. O que está prestes a sofrer, não tenham medo. Continue. Ser fiel a Jesus até que isso custe, irmãos, aquilo que nos dê algum privilégio. Sucesso na vida aqui, eu prefiro ser fiel a Jesus do que ter sucesso somente aqui. Eu quero ser fiel a Jesus. Eu prefiro ser fiel a Jesus do que ter todos os bens que esse mundo pode nos dar. Porque você será tido como bem-aventurado. Bem-aventurado. Sabe quem diz isso? Não sou eu, Jesus do Sermão da Montanha. Jesus, quando ele vai falar aos seus discípulos, o texto diz que ele sobe a um monte. E a multidão chega para ouvir, mas ele direciona as palavras aos seus discípulos. E lá no versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer, depois de falar que bem-aventurado é o manso, depois de falar que bem-aventurado é o pacificador, depois de falar que bem-aventurado é aquele que chora, depois de falar que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha isso, irmãos, compreender Jesus. Como assim, Jesus? Ele continua falando, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os aplaudirem. É isso que o texto diz? Quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E olha isso, irmãos. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos de alguma forma, de algum nível. De alguma forma, irmãos. Paulo vai falar que foi dado a ele o privilégio não somente de crer em Cristo, mas de sofrer por ele se for necessário. Irmãos, nós não sofremos essa perseguição aqui na nossa sociedade, como eu falei. A nossa conversão muitas vezes é motivo de aplausos aqui. Mas enquanto estamos aqui, enquanto estivermos aqui, irmãos, que nós possamos não negociar a nossa fé em Jesus. E, irmãos, o que os nossos irmãos do primeiro século passaram, irmãos, serve de encorajamento para nós hoje. Está sendo perseguido do seu emprego, mas olha o que os meus irmãos do primeiro século passaram e não negociaram a fé em Jesus. Está sendo perseguido lá no seu ambiente familiar, mas olha o que os meus irmãos do primeiro século passaram e não negociaram a fé em Jesus. Que venha servir de inspiração para nós, irmãos. Ah, irmão, sabe essa sua dificuldade, essa sua aflição? O verso 9 fala que Jesus conhece. Essa sua dor, o verso 9, irmãos, fala conosco que Jesus, ele conhece. Jesus sabe o que acontece conosco. Jesus sabe da nossa dificuldade, Jesus sabe o que nós estamos passando, Ele sabe.
E a sua presença nunca se afasta da sua igreja. Você não está solto nesse mundo. Você não foi jogado aqui. Jesus, eu estou sendo perseguido, mas Ele sabe, Ele está com você. Jesus, está difícil demais, mas Ele sabe, Ele está com você. A presença dEle é contigo. Ele é o Deus Emanuel, irmãos, Ele é Deus conosco. Ah, Jesus. Estão levantando calúnias, Ele sabe, Ele tem visto. Falou sobre a igreja de Esmina. E fala para você, se você estiver passando por isso também, Ele sabe, Ele te conhece. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lutas. Ele sabe que diante dos homens, você até pode ser pobre, mas diante dEle, você tem um tesouro guardado nos céus. Irmão. Tem uma herança que te aguarda, já é sua. Herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Ele, irmãos. Versículo 10, ele continua falando. Saiba que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição. Irmãos, o inimigo que nos ataca, ele não pode ir além do limite que Jesus estabelece. Irmãos, não pode. Tem uma expressão, os teólogos me ajudem aqui dessa igreja, que o diabo é o diabo de Deus. Está na coleira de Deus, irmãos. Ele é o cachorro de Deus. Ele só vai, Lutero, ele só vai onde Deus permite ele ir. Ele só atinge onde Deus permite ele atingir, irmãos. Ele está debaixo do controle do Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso é o seu Pai Celestial. Aquele que está no trono é o seu Pai Celestial. Jesus já havia falado para a igreja, saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Alguns. Porque eu estou permitindo. Alguns. Olha, e essa perseguição tem tempo para acabar. Olha, a perseguição vai durar 10 dias. Mesmo em meio à mais severa tribulação, do ataque mais feroz do nosso inimigo, irmãos, Deus continua do controle da nossa vida, da vida dos seus filhos. Por isso que ele fala, não se preocupe que você está prestes a sofrer. Nós podemos até sofrer, irmãos, mas na certeza que Deus continua no controle dessa situação, na certeza. Na certeza que o Senhor Jesus continua nos segurando em teus braços. Porque se você chegou até aqui, irmãos, Ele começou a obra em você, Ele vai terminar. Ele vai terminar, eu já disse isso aqui milhares de vezes. Jesus, irmãos, Ele não é um engenheiro aí que deixa a obra inacabada, não. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai completar a obra que Ele começou em você. Um dia Ele te alcançou. Um dia Ele mudou o seu coração. Um dia Ele mudou a sua disposição para viver. Ele vai te levar seguro para a eternidade. Ele vai completar a obra. E não tem tribulação, e não tem perseguição, e não tem luta que venha frustrar os planos que o Senhor tem para a sua vida. Não tem. Por isso que o salmista ele pôde declarar, os que confiam no Senhor são como um monte de que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Permanece para sempre, irmãos. Por isso, o versículo 10, ele diz, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A igreja do Senhor, irmãos, não é candidata à morte, mas é candidata à vida. E a vida eterna. Seja fiel, porque é isso que te espera. Vida eterna te espera. Continue sendo fiel aqui, porque novo céu, nova terra te espera. Continue sendo fiel até a morte, porque o Senhor Jesus diz, eu lhe darei a coroa da vida. Permanece servindo ao Senhor aqui, mesmo em meio à luta. Permanece servindo ao Senhor aqui, mesmo em meio à dificuldade. Permanece querendo agradar o Senhor aqui, mesmo em meio à aflição, porque Ele lhe dará a coroa da vida. O que importa para nós, irmãos? Essa coroa da vida, eternidade com o Senhor Jesus. Seja fiel, seja fiel. É isso que aguarda a igreja do Senhor. E ele termina dizendo, irmãos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor de modo algum será condenado eternamente. Podemos enfrentar a morte aqui. Por que a segunda morte, irmão? Podemos enfrentar a morte aqui. Mas será a única vez que iremos morrer.
Iremos viver depois eternamente com o Senhor, irmãos. Você, igreja do Senhor, seja fiel, porque de maneira nenhuma você sofrerá a segunda morte. Quando morrermos aqui, estaremos entrando no céu, que é a coroa da vida que nos será dada. É isso que nos espera, irmãos. Será que isso poderia nos incentivar nessa manhã? Sair daqui na certeza do que nos espera. De quem é você? Você herdou a coroa da vida, novo céu, nova terra te espera, e não tem tribulação, luta, aflição que vai tirar essa posição que você tem em Cristo Jesus. É que você pode ficar de pé no seu lugar nessa manhã? Irmãos, saia daqui olhando para a recompensa. Jesus, irmãos, em Mateus 25:34 disse: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É isso que nos espera. É isso que aguarda a igreja do Senhor. Nós iremos perseverar juntos, amém, irmãos? A igreja que se reúne aqui no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, vai perseverar juntos, aguardando a volta do Senhor. Enquanto isso, invocando o nome do Senhor aqui. Enquanto isso, querendo viver o evangelho do Senhor genuíno aqui, simples, mas verdadeiro aqui. Porque Ele tem visto o nosso coração, irmãos. Ele tem visto a nossa motivação de estar aqui. Ele tem visto a nossa disposição de estar aqui. Nós queremos a presença dEle. Nós queremos a presença dEle. Nós queremos mais dEle, na certeza que desfrutaremos ainda mais na eternidade que nos aguarda. Ficaremos firmes em nome de Jesus. Em nome de Jesus.